Então, eu tô aqui, decidi fazer esse vídeo. Dificilmente eu gosto de gravar vídeo, porque eu ainda nem tenho tanto gosto pessoal por poder estar fazendo vídeo, enfim, essas coisas todas, nem gosto de me gravar. Porém, eu acredito que seja muito necessário. Porque essa reportagem foi ao ar e eu tenho visto muitos comentários de algumas meninas que são transexuais e cada uma colocando a sua opinião, falando cada coisa. Aí a gente tem aquelas que são um pouquinho mais educadas, que elas vão criar um argumento, um pensamento. A gente tem aquelas outras que a educação passou muito longe da vida delas, que elas vão falar palavrão, vão atacar, mas nunca vão ter uma ideia de construir. Então, como a gente sabe que a rede social tá aí para isso, eu acredito que seja válido que eu pontue algumas coisas que o vídeo não me permitiu pontuar, porque a reportagem, 95% dela foi cortada. Se eles me dessem a oportunidade de construir a ideia, eu construiria aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né? E o que foi a minha passagem da transexualidade para ser Robert novamente, né? Deixar a Sabrina e ser Robert. E que isso não venha a ser ofensivo às pessoas. Que as pessoas apenas entendam que a vida é feita de mudanças e de transformações. Eu, quando criança, fui uma criança que me cresci dentro de um ambiente cristão protestante. Eu descobri a verdade do Evangelho, descobri o Evangelho, conheci. Porém, com 15 anos de idade, eu decidi não viver mais aquilo, como tantas outras pessoas passaram o mesmo processo que eu e decidiram não viver mais dentro de um ambiente cristão por se sentir incompatível com aquilo que a gente vive. E nesse momento é o momento que na maior parte das vezes a gente conhece outros lugares, outras pessoas, e ali é como se a gente tivesse uma liberdade. Agora nós somos livres da religião, livres da opinião dos outros, livres de tudo, e agora a gente vai para uma realidade de liberdade. E só que essa liberdade parece que é ser livre, parece que há uma liberdade, só que a gente sai de um lugar onde a gente acredita que é preso e vai para um outro lugar que vai continuar a nos prender. Aí prende tantas outras coisas da nossa vida que eu também nem quero tocar nesse momento, porque não é esse o meu intuito. Só que nesse processo, automaticamente eu entrei no processo de transição. Aí tem gente que diz, não, nunca foi transexual. A minha transexualidade foi diagnosticada aos 7 anos de idade e aos 11 anos de idade, com médicos atestando. Aí tem gente que vai dizer que não fez tratamento, não fez tudo isso. O tratamento foi feito, os laudos vieram tanto de psicólogo como psiquiatra, atestaram aquilo, colocaram o nome deles e a responsabilidade deles. Então, a transexualidade existiu? Sim, ela existiu. Existiu até demais, porque ninguém é capaz de fazer uma alteração no seu corpo simplesmente porque tá em evidência no momento, e aí por isso você opta a não poder produzir mais, não ter filhos, acabar com a sua oportunidade de gerar vidas. Então é um passo muito importante, muito sério. É um passo que precisa ser analisado, revisto, e ninguém vai dar esse passo sem que você não tenha dentro do seu coração muita decisão. Só que eu tive essa decisão muito precisa e foi uma decisão ótima durante toda a minha vida. Foi perfeito. Foi tudo que eu sempre idealizei. Só que, no entanto, existia uma incógnita no meu coração. Existia uma questão aberta dentro de mim que ficou aberta durante toda a minha vida. Era a questão da vida e da morte. O que é a morte? O que será depois da morte? Para onde nós iremos? Então, enquanto você está bem, está feliz, está passando, pulando, fazendo todas as coisas que você deseja, você não para refletir no que é a morte. Só que eu sempre refleti no que seria e qual que era a melhor resposta, onde eu poderia encontrar as melhores respostas para a vida depois da morte.
E o lugar onde eu encontrei as melhores respostas foi dentro do cristianismo. Eu encontrei em Cristo, encontrei nas Escrituras, encontrei a melhor resposta. É onde eu não preciso dos meus esforços, não é o que eu faço. Passou de ser o que eu faço, o que eu posso produzir, o que eu posso dar, o que eu posso fazer. Não é o que eu faço que me faz a chegar até Deus. É o que Deus fez por nós que nos faz a chegar até Ele. Quando eu entendi isso no ano de 2013, onde eu entrei realmente dentro da compreensão que eu só poderia viver em paz uma vez que a minha luta interior para ter uma resposta sobre a vida e sobre a morte fosse sanada. E foi dentro do Evangelho que essa minha dúvida foi sanada. Porém, há uma incompatibilidade entre o Evangelho e a transexualidade. É simples, há uma incompatibilidade. Tem gente de tudo quanto é tipo de religião, continua dentro da sua religião do que você acredita. Tem gente vivendo de diversas formas, tudo que acredita, viva o que você acredita. Ninguém está pedindo para você parar de viver o que você vive. Não estou colocando um dedo para você dizendo que o que você está fazendo é errado. A única coisa que eu estou dizendo é da minha história. Não estou generalizando, eu estou falando de mim. De Robert, sou eu. E junto com isso, vem o que é nítido e claro, que o Evangelho é incompatível com a transexualidade. Ou você é transexual, ou você vive o Evangelho. Você pode criar um Evangelho novo para viver, como existem tantas igrejas aí que criaram um Evangelho novo para viver. Criaram da forma que fosse melhor para eles e foi palatável ao paladar dessas pessoas. Legal, vai para esse lugar. Só que eu não encontrei nesses lugares a resposta objetiva. Eu encontrei dentro de um segmento protestante, e dentro do segmento protestante eu descobri que não existia espaço para haver dentro do meu coração dois deuses. Um Deus chamado meu eu, o meu ego, a minha vaidade, o meu desejo por chamar atenção, por parecer, por ser bonita, a beleza, tudo isso. Não tinha como, era incompatível, tudo isso deveria ser anulado. O que eu fiz, depois que Cristo iluminou o meu coração e me deu essa oportunidade, eu simplesmente abri mão de tudo aquilo que eu vivia e decidi recomeçar uma nova vida hoje, cristão, na presença de Deus, vivendo em Deus, com Deus, aonde Deus direciona todos os meus passos, aonde eu faço aquilo que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer, aonde eu não estou preocupado hoje, não estou preocupado em agradar as pessoas. Não é esse meu intuito. O meu intuito é poder agradar a Deus, porque Ele me deu a verdadeira paz. Hoje eu posso dormir tranquilamente, não tenho medo, nem problema nenhum da morte. Agora, se você que está assistindo o vídeo, ou se você que passou por isso, você está em paz contigo, com o seu coração, com o seu viver, continue a viver a sua vida como você melhor desejar. Só que existem muitas pessoas que não conseguem encontrar resposta para suas angústias, não encontram resposta, e a fé tem sido uma resposta. O que mais tem no Facebook é só olhar. São jovens que deixaram de ser travesti, jovens que deixaram o comportamento homossexual, jovens que deixaram a transexualidade. Tem outros. É só um exemplo do que aconteceu ali. Tem vários. Mas aonde que eles mudaram? Por que eles mudaram? Eles mudaram porque encontraram melhor resposta para sua vida. Cansaram da vida transexual. Cansaram de um glamour falsificado. O problema é que as pessoas só vêm aqui para querer mostrar para as pessoas o lado bom e positivo, quando na realidade existe também questões intrínsecas ao coração humano. Por exemplo, o meu coração tinha problemas de aceitação e de entendimento de vida pós-morte. É uma incógnita que está na mente dos maiores filósofos do mundo. Muita gente
Pensa sobre isso, a não ser que você pense que você é uma poeira cósmica, que você vai deixar de existir, que tudo é uma aniquilação, que nada tem sentido. Legal para você. Continue pensando desse jeito. Em contrapartida, eu penso que em Cristo, com uma vida prostrada a Cristo, onde eu nego o meu eu, o princípio da cruz, onde eu nego as minhas vontades, onde eu nego a minha sexualidade, se ela é incompatível com isso. Eu nego todas essas coisas para quê? Para que eu viva em Cristo. Há uma inversão. Então hoje eu passo desse ambiente autônomo, onde eu fazia o que eu queria da minha existência, e eu passo a fazer aquilo que Deus disse para que eu devesse fazer. Deus deu o direcionamento e usa as Sagradas Escrituras para quem acredita. Quem não acredita, não assista, não ouça, não faça nada. Continue a sua vida do jeito que você entender. Mas Deus usa a Sagrada Escritura para nos direcionar, nos ensinar, fazer com que vivamos em harmonia. Eu quero viver em paz com você. Você vive na transexualidade, eu quero viver em paz com você. Tem amigas minhas que têm amizade até hoje. Nós temos amizade e nem por isso reprova a vida delas. Elas são tão bem como elas estão. Ok, amigas minhas não são cristãs, são candomblecistas, são espíritas, e eu não tento colocar para elas o que eu acredito, assim como elas não colocam para mim. Simplesmente elas entendem que esse foi o meu percurso, encontrar dentro do Evangelho a melhor resposta para a eternidade, para ter paz para dormir sem a insegurança de uma eternidade longe de Deus. O Deus que eu acredito, ele está revelado dentro da palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, ele se revelou, ele tem um nome, ele tem personalidade, ele tem atributos. Aquele ali é o Deus que eu acredito. Agora, falar Deus é genérico nos nossos dias, porque existem definições abstratas de Deus para algumas pessoas. Para mim, ele é o Deus. E ele traz detalhes específicos durante toda a história que ele se revelou sobre questões pontuais. E as questões pontuais, como transexualidade e como homossexualidade, dentro das Escrituras, é assunto encerrado. Então não é que eu quero mostrar, não é que eu quero simplesmente dizer que eu me arrependi porque eu não era feliz na transexualidade. Estou dizendo que eu me arrependi porque a incompatibilidade da transexualidade e a fé, entre ser transexual e viver a fé, eu prefiro ser cristão. Eu decidi ser cristão. E tantos outros ainda virão, que irão decidir ser cristão, entre ser transexual, entre ser tantas outras coisas. Haverá. Então que fique para você, que você entenda, pense isso. Eu nunca gravo vídeo, o vídeo ficou enorme, 13 minutos, mas eu acredito que é bom refletir. É a minha história, e a minha história é uma história que hoje encontra paz, descanso. É uma história que hoje eu posso dormir no travesseiro tranquilamente, sem a preocupação de que eu vou ter que pagar um preço pelos meus pecados, porque os meus pecados já foram pagos. O preço dos meus pecados já está pago na cruz de Cristo. E agora o que eu preciso fazer é tomar minha cruz e seguir. Não é só ele pagar os meus pecados, ele paga e eu abro mão deles. E todos os meus pecados eu vou dia após dia lançando diante dele, deixando que ele conduza a minha vida, e a autonomia aqui deixa de existir. E eu passo a viver ao domínio daquilo que Deus diz ao meu coração, daquilo que Deus diz nas Escrituras, daquilo que Deus nos ensina. Então essa é a minha vida, é a minha ótica de mundo, é o meu viver. Não queira ser como a mim. Você não precisa pensar só como a mim. Você precisa só respeitar a minha trajetória.